Olá, pessoal! A gente vai ter agora uma breve apresentação do pensamento dos filósofos pré-socráticos, certo? Para situar aqui, pessoal, né, a Grécia aqui na Europa, né, essa parte mais verde escura é a Grécia, é situada dentro da Europa. A gente está aqui no Brasil, parece uma pontinha, para situar espacialmente onde se encontram esses pensadores, certo? Isso acontece lá na Antiguidade Grega. Então são pensadores, né, que eles, né, na verdade, não vivem onde hoje é a Grécia, que seria esse território aqui. Né? A filosofia pré-socrática se dá principalmente de início aqui na Ásia Menor, na região da Jônia, em cidades como Mileto, Éfeso, certo? E não onde hoje é a Grécia, onde, né, se encontra Atenas, cadê Atenas? Aqui, Atenas, Esparta. Tem também aqui, não está aparecendo, mas no sul da Itália, certo? É onde se inicia o pensamento filosófico. Só para situar aqui, aí você vê que é uma região de mar, então eles têm um fluxo marítimo muito grande. Entender as condições, assim, né, noção mais ou menos de onde se encontram esses pensadores, certo? E agora então vamos entrar para entender, o que são esses pensadores pré-socráticos, certo? Então são pensadores que surgiram ali por volta do século VI a terceiro antes de Cristo, então está na antiguidade grega. O que eles vão, né, investigar, o que eles querem saber sobre a physis. O que é a physis? É o mundo físico, a natureza, esse mundo natural, mas que para os gregos inclui o homem. O homem está dentro desse mundo natural, do mundo físico, dessa physis. Claro que não são questões de comportamento, de política, ainda que tenha relação, mas são questões, né, de qual é a origem das coisas, né? O movimento existe, o que é o ser, o que não é no sentido mais amplo, né, nesse mundo físico, nesse mundo da physis. Qual é a novidade que eles trazem? É justamente que eles vão explicar as coisas pela razão, não pelos mitos, pela tradição, não é os deuses que explicam porque as coisas acontecem, mas eles vão observar o mundo, olhar para o mundo e tentar responder pelo próprio pensamento, né, chegar a próprias conclusões pela lógica, né, se tem algo contraditório, elimina desse pensamento, e tentar chegar nas próprias conclusões através do próprio pensamento e observação do mundo, né? Porque as coisas são como são, né? O que organiza o mundo físico, o que organiza a natureza, o que é o ser, etc. Certo? Vamos prosseguir. E dentre os pré-socráticos, a primeira figura ali, né, o chamado primeiro filósofo, né, que se tem conhecimento ali na Grécia Antiga, é o Tales, da cidade de Mileto, então conhecido por Tales de Mileto. E qual vai ser a grande questão desses filósofos? A questão, e filosofia é isso, você tem um problema e busca responder esse problema, através daí da razão. Mas você vai ter um problema para resolver. A questão, o problema aí é qual é a origem de todas as coisas. E o Tales de Mileto vai então chegar, né, observando as coisas. Né, ele vê que tipo, as plantas, né, os seres, né, quando eles estão morrendo, eles perdem umidade. E quando eles, né, estão bem, eles têm umidade. Então, se eles ganham e perdem umidade, então a base de tudo que existe no mundo é a água. Esse princípio universal, essa arqué, né? Essa arqué, esse princípio universal, é aquilo que dá base para tudo que existe. Ou seja, tudo é feito de água. Tudo é uma coisa só, tudo é água, de certa maneira. Né? É o que o pensamento dele chegou a concluir, observando o mundo. E além, né, de ser um pensamento pautado pela observação, não pelos mitos, é um pensamento que pode ser criticado, ele é feito para isso. Né? Alguém pode ir lá falar, não é isso, é outra coisa, ou sua pergunta está mal formulada, a gente pode ir por outro caminho para responder essa pergunta. E é basicamente isso que tem de novo na filosofia, porque o mito, a religião, não tem esse espaço para essa crítica. Não que seja errado ou certo, não é a questão aqui, mas é que é um modo específico de responder a uma pergunta como qual é a origem de todas as coisas. Por isso, o pensamento racional, o uso da razão, né? Um pensamento que não permite contradição, é um pensamento que tenta ver pela lógica das coisas, certo? E seguindo essa linha de Tales, a gente vai ter os filósofos chamados de monistas. Por que monistas? Mono de um
né? Então só vai ter um princípio universal. Existe um elemento que dá base para tudo que existe no mundo. Para Anaximandro, também de Mileto, é o áperon. É uma substância indeterminada, é algo que tem ao infinito, né? Uma substância infinita que forma tudo que existe, esse áperon aí. Não é uma coisa tipo que nem o ar, a água, que a gente consegue dizer o que é. Né? É indeterminado, mas é o que dá base para tudo. É uma substância que dá base para tudo que existe no universo. Para Anaxímenes, também de Mileto, né, é o ar, né, o pneuma aero. Para ele as coisas, assim como Tales de Mileto era a questão da água, né, ganham ou perdem água, para Anaxímenes é o ar. As coisas, né, são formadas, mesmo coisa sólida, né, é muito ar junto, e quando as coisas deixam de ser sólidas, né, o ar se separa, eles perdem esse ar que está ali condensado, né, tem uma rarefação no ar, então essa coisa se desfaz, mas tudo é formado por ar. Já, né, em outra cidade, a gente tem o Pitágora de Samos. Samos é no sul da Itália. O Pitágoras ele vem da região da Jônia, onde estava Anaximandro, Anaxímenes, etc. Mas ele se muda depois para onde hoje é o sul da Itália. E a base do pensamento dele é que tudo é número. Tudo pode ser medido, calculado. Inclusive, né, ele faz parte de uma espécie de filosofia ligada a uma religião, em que a salvação da alma está ligada à matemática. Então, o universo todo tem princípios matemáticos, né? Tem medidas, tem, né, tudo pode ser medido, calculado, tudo de alguma maneira é formado por números. Outro pensador, né, que é chamado de monista, que diz que a base de tudo é uma coisa só, é o Heráclito, que tem como base o fogo. Né? E por que o fogo? Porque para ele, né, o Heráclito, tudo se transforma, tudo se movimenta. E quem representa melhor essa transformação é o fogo. Né? E esse universo, organizado pelo Logos, que tem a ver com a razão. Né? Essa é uma razão meio que natural que organiza todas as coisas. É um princípio que faz com que tudo, né, possa ser compreendido no universo. Tudo tem um porquê. Inclusive, existe o porquê até dos opostos, né? Porque tem o quente e o frio. É porque é necessário ter estações mais quentes, mais frias, né? O dia e a noite, etc. Ele vai pensar que os contrários, né, formam o mundo, então está sempre em movimento, hora é dia, hora é noite, hora está quente, hora está frio. E quem representa melhor esse movimento é o fogo. O fogo que está sempre queimando, né? Ele destrói e tudo se reconstrói. É essa a ideia. E para encerrar, a gente tem os filósofos chamados de pluralistas. Filósofos, né, que têm mais de um princípio para responder aquela questão, né, qual a origem de todas as coisas. A questão que dá origem à filosofia na Grécia. Entre esses, né, filósofos, tem os atomistas, como o Leucipo e o Demócrito, que para eles tudo é formado por átomos, e aí existem diferentes átomos que organizam as coisas. Os átomos têm formas diferentes, tamanhos diferentes, mas, né, é aquilo que é indivisível, né? Isso que significa a palavra átomo, que é a menor parte, né, de todos os seres. É tudo aquilo que forma qualquer coisa que existe seria um átomo para o Leucipo e para o Demócrito. A gente tem também a figura do Empédocles, que para ele, né, os princípios, né, que dão base a tudo que existe no mundo são quatro, né? É o ar, a terra, a água e o fogo, os quatro elementos, né? Pelo amor, né, pela filia, ali em grego, eles se unem, pelo neikos, né, o ódio, essas coisas se separam. Assim, as coisas se unem, se separam e vão criando tudo que existe no mundo. Certo, pessoal? O objetivo aqui é trazer, então, esses diferentes pensamentos para pensar justamente, né, a questão da atitude filosófica. Eles vão ter uma questão, esses pensadores, todos vão estar tentando responder qual é a origem de todas as coisas, né, qual é o princípio que né, dá base a tudo que existe no mundo. E cada um, através de observação, do seu pensamento, vai chegar numa resposta. Não é o mito, não é a tradição, não é o sacerdote, não é um Deus que vai responder, mas o próprio filósofo que se depara de um problema, né, tem uma questão e busca responder essa questão. Certo?